Bom dia, lendas desse canal. Eu sou o Deca e estamos de volta com o Last Day on Earth. E bom, amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que costuma dar dor de cabeça para quem está começando no game. Tratam-se das modificações de armas. Sendo mais específico, eu vou falar para vocês quais são as melhores mods para cada arma do jogo. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, a primeira mostrando os melhores mods para jogadores iniciantes, aqueles que ainda estão dando seus primeiros passos em busca da sobrevivência, e a segunda parte será focada nos jogadores mais avançados, que já possuem alguns recursos acumulados e já podem correr atrás dos itens mais raros. É importante lembrar que quando nós falamos de modificar as armas, estamos falando de melhorar os seus status. Existem 10 status diferentes que cada arma pode ou não ter. E dependendo da arma que você queira modificar, os status a serem focados serão diferentes. Dito isso, nós já podemos iniciar o assunto do vídeo e para facilitar a explicação, eu dividi todas as armas que podem ser modificadas em 5 categorias. São elas armas de mão leves, armas de mão pesadas, armas de fogo lentas, armas de fogo rápidas e metralhadoras, além de mais uma arma que eu não consegui encaixar ela em nenhuma categoria, mas nós vamos falar dela em breve. A questão é que desta forma fica muito mais fácil de saber o que melhorar em determinada arma baseando-se na categoria a qual ela pertence. Então vamos iniciar falando das melhores mods para iniciantes, começando pelas armas de mão leves, tá? Eu coloquei nessa categoria armas que possuem um mínimo de 1 de cadência, ou seja, elas dão pelo menos um ataque por segundo, tá? Elas também dão menos de 40 de dano base, e o alcance dessas armas é ali curto ou mediano. Se você selecionar aqui qualquer uma dessas armas, vai abrir essa tela de modificações de armas e vocês vão ver ali em cima 7 status que essa arma possui, tá? E à medida que eu for mostrando outras armas, vocês vão ver que outros status vão surgindo, mas esses 7 sempre se repetem. Porém, uma notícia boa relacionada a isso é que nem todos os status são relevantes e um deles é o peso, tá bom? Teoricamente, se o peso da sua arma aumentar, isso deveria diminuir a velocidade de movimento do seu personagem, né? Deixar ele mais lento e assim atrapalharia a sua gameplay. Mas o máximo que você vai perder é uns 2 ou talvez estourando 3 pontos de velocidade de movimento. Então não é nada que vai interferir muito no seu jogo, tá bom? Então você pode estar ignorando aí o peso, tá? E focando em outros status, que no caso das armas de mão leve, são o dano e a cadência e, consequentemente, o DPS. E também é interessante aumentar o acerto crítico, mas não é essencial, porém, é como um status secundário aí para você estar aumentando, né? E como você pode ver, o dano crítico da lança ele já está no máximo e no geral as armas de mão já possuem o dano crítico bem alto, tá? Então vamos lá falando das modificações, né? E lembrando que como esse vídeo é para iniciantes, as modificações que eu vou estar apresentando aqui, elas são as que apresentam o melhor custo-benefício e também são modificações brancas, ou seja, são as mais fáceis de você estar conseguindo. Mais para frente vai aparecer uma mod azul, mas eu vou explicar o porquê, né, de eu estar falando para um iniciante correr atrás de fazer uma mod azul, tá? Então, vamos começar aqui com as modificações e vamos começar também com o hate nesse vídeo, tá? Porque eu não acho que a lança seja uma arma que vale a pena ser modificada, tá? É uma arma muito fraca, né? A arma inicial que você vai usar aí mais só no início do game e rapidamente você já troca ela por alguma outra arma bem melhor. Porém, se por algum motivo você quiser modificá-la, você vai estar usando aqui a ponta metálica que vai te dar dano e acerto crítico, tá? Como segunda modificação, você vai usar a outra ponta com arame, aumentando ainda mais o seu acerto crítico e aumentando também o peso, né? Mas como eu disse, não tem que se preocupar com o peso, não vai fazer muita diferença. E aqui você vai usar o punho de pano que vai te dar durabilidade. A arma fica assim, né? Como vocês podem ver, não acrescentou muito a ela, né? Nem com modificações ela se torna uma arma realmente muito boa. Então, por conta disso,
não vale muito a pena estar investindo seus itens nela, principalmente se você for iniciante, né? Vindo aqui para o taco provisório, que é outra arma que eu não acho que vale a pena você estar modificando, não vai trazer muitos benefícios para essa arma, você fazer modificações para ela, mas as melhores são, começando com essa tábua com arame farpado, tá? Que vai te dar ali dano e acerto crítico e aumentando o peso, mas novamente não precisa se preocupar com o peso. E aqui você vai usar o punho reforçado, que vai te dar mais durabilidade, tá? A arma fica assim, né? Assim como a lança, ela não fica incrível, mas dá uma melhoradinha nela. Então, se você quiser, você pode estar fazendo essas modificações. Agora, chegando no bastão de beisebol, que é uma arma que você vai estar usando aí até com mais frequência, né? Porque ela já é melhor do que as últimas duas que apareceram, então já vale mais a pena de estar investindo alguns recursos para modificar ela. Se você está começando, é muito bom essa taco com pregos, aumentando ali dano e acerto crítico. E aqui você vai estar usando a cabo de couro, que vai te dar mais durabilidade, tá? Você vê que com essas modificações você só tem ganho e não perde nada. Chegando no cano de metal, que já é uma arma bem mais forte do que as últimas três que eu apresentei, né? E é uma arma que você já vai usar aí com mais frequência em várias situações diferentes do jogo, né? Mais uma arma que vale a pena estar modificando. E para quem está começando, machadinha com serra, ganhando dano e alcance. Você vai perder um pouco de durabilidade, mas não se preocupa, porque com essa próxima mod, que é o punho reforçado, você vai estar recuperando essa durabilidade que você perdeu. A arma fica dessa forma e você ganha um upzinho aí nela, né, que vai te ajudar nas suas trocas, tá bom? Vindo pro facão, que já é a preferida de muitos, né, e é uma queridinha da comunidade, você pode estar melhorando bastante ela utilizando de início essa lâmina parangue, tá? Você vai estar ganhando ali dano, acerto crítico e cadência, e aqui você vai usar o punho de caça para ganhar um pouco mais de dano e um pouco mais de durabilidade, tornando assim o facão uma arma ainda melhor do que ele já é. Agora vamos falar da melhor arma de mão do jogo, né? Quando se trata de custo-benefício, é a melhor arma e ainda possui modificações que deixam ela ainda mais superior do que ela já é. Mas se você está começando, você ainda não vai conseguir, obviamente, aproveitar esse ponto máximo que o cutelo pode alcançar. Porém, você já pode ter um gostinho do que é essa belezura que é capaz de fazer. Então, para você iniciante, você pode fazer essa foice, que você vai estar perdendo ali um pouco de alcance. Não é muito legal porque essa arma já tem um alcance curto, então perder alcance pode fazer com que você não consiga pegar um zumbi pelas costas, por exemplo, em determinada situação, né? Mesmo que essa arma não seja feita para isso, às vezes você não tem outra, mas você vai estar ganhando dano, cadência, dano crítico e perdendo peso. Olha que incrível! Então compensa esse alcance que você está perdendo, tá bom? E aqui você vai usar o punho de plástico para ganhar mais durabilidade. A arma fica assim, né? Um estilo bem assassino mesmo. E vai ficar mais forte do que ela já é. Chegando nas armas de mão pesadas, a gente vai ter somente essas duas que possuem modificações, o racha-cuca e a massa de serra. E eu coloquei nessa categoria armas que têm uma cadência inferior a 1, né, que dão mais de 40 de dano e o alcance delas é grande. São armas bem interessantes para você estar dando aquele hit nas costas, né, para causar um dano absurdo, né, um dano triplo em zumbis que possuem muita vida, como os inchados, por exemplo. E o ponto máximo dessas armas é esse, elas foram feitas para isso, para você causar esse dano nas costas, né, esse dano quando você chega agachado por trás num inimigo, e aí você causa um dano triplo, tá bom? E as modificações elas vão ser focadas nisso, aumentando dano e durabilidade, para você causar um dano ainda maior e poder também dar mais hits, certo? Então, vindo aqui pro racha-cuca, você vai, sendo iniciante, focar nessa cabeça de aço, ganhando durabilidade e dano. Vai estar perdendo cadência, mas não precisa se preocupar com a cadência nem com o DPS dessa arma, porque essa arma ela não foi feita para você ficar tentando causar muito dano em pouco tempo, tá? Essa arma, assim como a massa de serra, foi feita para causar dano massivo em um único hit, você causar muito dano nas costas do inimigo, e aí logo em seguida você trocar para uma arma que seja mais rápida, como um cutelo, um cano de metal ou até um bastão de beisebol, tá bom?
Então não tem problema perder cadência e nem DPS, porque você não vai fazer trocas longas com essa arma, não é o ideal. E aqui você vai usar o punho de ferro para ganhar ainda mais durabilidade. Vindo para a massa de serra, as melhores modificações para ela é a lâmina diamante, você vai estar ganhando dano, acerto crítico, dano crítico e durabilidade. Vai perder cadência, mas novamente não vai te prejudicar em quase nada, porque o foco da arma é o hit nas costas, e essa modificação vai te ajudar muito a causar mais dano nos inimigos. Aqui você vai estar usando o suporte melhorado para ganhar um pouquinho mais de durabilidade, e nessa modificação você pode usar o punho de talho para estar ganhando aí ainda mais durabilidade e vai até recuperar um pouco da cadência que você perdeu, né? Agora chegamos nas armas de fogo e vamos começar falando pelas armas de fogo lentas, tá? E quando a gente chega nas armas de fogo, nós nos deparamos com um novo status que é o ruído, mas assim como o peso, você não tem que se preocupar com esse status, porque ruído não interfere em nada no seu jogo. O único momento em que ele vai realmente fazer alguma diferença vai ser em invasões, né? Que aí você, se o ruído da sua arma não estiver zerado, você vai causar barulho enquanto estiver atirando com ela. Mas para quem assiste as minhas lives sabe muito bem que invasão se faz com uma arma de mão e não com arma de fogo. Então pode ignorar completamente o ruído, não precisa se preocupar nem um pouco com ele. E falando das armas de fogo lentas, tá? Que são armas que possuem uma cadência inferior a 1, um alcance curto e uma durabilidade inferior comparada às outras armas de fogo. E são armas um pouco complicadas, porque você tem que estar melhorando em muitos status, né? Como alcance, cadência e durabilidade. E claro, né, o dano, que é sempre muito bom. Então aqui na arma improvisada, para quem está começando no jogo, esse ferrolho improvisado é a melhor escolha, na qual você vai ganhar acerto crítico e alcance, tá bom? Vindo para cá, você vai estar usando esse freio de boca improvisado, tá? Você vai estar perdendo um pouquinho de durabilidade, mas vai ganhar dano. E aqui você vai usar o cabo confortável e dessa forma você ganha durabilidade, né? Compensando o que você perdeu com a mod anterior. A arma fica assim, tá bem improvisada, não é uma arma excelente, mas é até interessante dar uma modificadazinha nela, né? Que ela serve em vários locais, principalmente no bunker ali contra gigantes frenéticos. Chegando na Winchester, essa é uma arma ainda mais complicada do que a pistola improvisada, tá? Porque ela tem status muito ruins e não tem nem o que dizer, os status dela realmente são bem inferiores, né? O dano dela é até bom, né? 25 de dano base, é maior do que a maioria das outras armas, porém o alcance dela é ruim, a cadência dela também não é boa e a durabilidade também é bem ruim, a arma quebra muito rápido. Então para você estar usando ela, você tem que modificar bem ela, né, para aumentar esses 3 status que pesam muito a qualidade da arma. E como vocês podem ver, ela tem 5 tipos de modificações diferentes. Então é um investimento caro, viu? Então se você está começando, eu aconselho que você não modifique essa arma, até para quem já é mais experiente, já tem mais recursos no jogo, o melhor a fazer com ela realmente é jogar na recicladora. Porém, se você quiser modificar, se você gostar muito da arma, você pode estar usando aqui a coronha melhorada para estar aumentando aí a sua durabilidade. Aqui você vai usar a caixa vintage, né? Dano e cadência aumentados. Aqui você também vai ter o cano melhorado, que vai te dar um pouco de acerto crítico para você já dar aquele critão de respeito nos inimigos. Aqui você pode usar o guarda-mão melhorado, né? Um pouquinho mais de durabilidade e dano crítico. E nessa daqui você vai usar a massa de mira, né? Mais dano e mais acerto crítico. Novamente a arma ela não fica excelente, ela ainda está bem fraca com esses status. Porém, deu uma melhoradazinha, né? Para quem quiser, as modificações são essas. Agora, chegando na Shotgun, essa é aquela arma que eu falei que mesmo para quem está começando, é melhor fazer uma mod rara para ela, que é essa munição grande, tá bom? Por quê? Porque essa munição grande, apesar de ser uma mod azul, ela não é muito cara, né? Eu me lembro que foi uma das primeiras mods que eu consegui e eu fiz ela facilmente, mesmo ainda não tendo muitos recursos para modificar armas, tá bom? E comparada com as outras munições que tem aqui, né, com as outras mods do mesmo tipo,
você só vai gastar um pouquinho menos e vai ganhar bem menos do que essa mod aqui dá. Então dá uma juntada aí nos seus recursos para modificar logo essa arma, certo? Aqui, se você quiser utilizar realmente alguma modificação dessa parte, é essa primeira modificação aqui, tá? Você vai perder durabilidade, né? Bastante. Então aí, pelo menos para mim, já não compensa muito, mas você vai ganhar um pouquinho de dano. Porém, conselho meu, não modifica aqui se você é iniciante, deixa desse jeito que já tá bom. Aqui você pode estar utilizando a telha com cabo, tá? Você vai estar ganhando aí cadência e acerto crítico, já vai poder critar com a arma, o que é interessante. E aqui você vai usar o ponto de mira, que vai te dar mais dano, certo? Como vocês podem perceber, eu não falei do DPS, eu não foquei em DPS nessas armas, porque elas não foram feitas para causar dano por segundo. Elas foram feitas também para causar dano massivo, muito dano de uma vez. Então, não precisa se preocupar muito com o DPS, ok? Foca em aumentar o dano da sua arma para você estourar o zumbi com 2 tiros, tá bom? Agora vamos falar das armas de mão rápidas, que são armas bem interessantes, tá? São somente essas duas, a Glock e a VSS. E eu coloquei nessa categoria armas que eu considero muito bem equilibradas, tá? O dano delas é muito bom já, a cadência delas já é muito boa, o alcance delas é muito bom, a durabilidade delas também já é boa. Isso significa que a gente não vai modificar? Claro que não. O que é bom ainda pode ser melhorado. Então, vamos partir para as modificações. O foco de status aqui é você aumentar, não diminuir, tá bom? O DPS aqui já vai importar um pouquinho mais do que das outras armas, mas também não tem que se preocupar muito com ele. Porém, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse DPS, tá bom? E aqui na Glock, né, uma boa modificação para quem está começando é o carregador leve. Você vai ganhar aí acerto crítico e cadência, tá? Aqui você vai estar utilizando a mira laser, aumentando seu alcance e acerto crítico. Nessa parte você vai utilizar o freio de bolt estendido, né, que vai fazer com que você perca durabilidade, mas você vai ganhar dano e dano crítico. Comparando com as outras modificações, essa é realmente a melhor para você estar fazendo, tá bom? Principalmente pelo fato dela ser comum e baratinha. E aqui você vai estar usando ferrolho melhorado, ganhando aí dano e cadência. Nessa parte aqui, laser vermelho, que vai aumentar aí seu acerto crítico e dano crítico, né? A arma ela já ficou bem melhor do que ela era, né? Só a durabilidade que caiu um pouquinho ali, mas a durabilidade da Glock já é boa, então você perdeu um pouco para essa quantidade de status que você aumentou, compensa. Vindo para a VSS, que é uma arma ainda melhor, muito mais brutal, né? Causa muito dano bem rápido. Vocês podem ver aí o DPS dela é 100, né? E o dano base dela é 50, então ela já tem 2 de cadência, né? 2 hits por segundo. Você não precisa se preocupar tanto com DPS nessa arma, tá? Ela é uma arma mais para causar dano massivo. Então se você aumentar o dano dela, ela vai ficar bem mais hypada e vai destruir os inimigos, né? Estourar eles com poucos tiros, beleza? Então, uma mod barata, boa para fazer se você está começando, é o carregador aumentado, que vai te dar durabilidade e dano. Aqui você vai estar usando o laser para ganhar aí mais dano. Nessa daqui é bom usar a coronha leve, para você estar ganhando aí acerto crítico. E aqui você vai utilizar o laser verde, ganhando mais dano, né? Chegando na última categoria, as metralhadoras. Aqui a gente já vai encontrar armas com uma cadência bem elevada de 8,3. Todas essas 4 armas possuem essa cadência base. O alcance delas também é bem longo. Elas têm um dano inferior às outras armas de fogo, porém, né, considerando a cadência altíssima que elas têm, acaba compensando. E essas 4 armas vai ter um detalhezinho ali que, meu amigo, que dor de cabeça, tá? Elas vão ganhar um novo status, que é essa estabilidade. E o que essa estabilidade interfere? Basicamente, quanto menor for a sua estabilidade, mais tiros você erra. E como vocês podem ver aqui no caso da Mimuse, a estabilidade dela já não é muito boa, né? E isso vai ser semelhante nas outras armas também. E quando você erra esses tiros, não é como quando você atira no nada, tá? Você perde durabilidade, né? Se você estiver atirando em um zumbi e aparecer lá miss,
né, que você errou o tiro, você vai perder durabilidade sem causar esse dano. E isso é muito prejudicial. Acaba muito com o potencial que essas armas tinham antes dessa estabilidade ser adicionada no jogo. Então, sem sombra de dúvidas, o seu foco principal aqui vai ser melhorar a estabilidade. Tá? Aqui para as metralhadoras, essas armas são as que o DPS mais vai importar, porque as metralhadoras elas foram feitas para causar dano por segundo, né? Elas foram feitas para você atirar muito e derreter os seus inimigos, ver o HP deles descendo sem parar. Então, preocupe-se com o DPS, tá? Preocupe-se em ter um DPS alto para você poder derrotar os seus inimigos o mais rápido possível com essas armas. Chegando na mini use, se você está começando, você vai utilizar o carregador aumentado, que vai te dar ali um pouquinho de durabilidade e cadência, bem pouco mesmo. Aqui você vai utilizar a mira de colimador, que vai te dar já um pouco de dano e dano crítico. Nesse ponto você usa a coronha de madeira, ganhando durabilidade. Aqui você vai usar o cano longo, que já vai te dar um pouco de estabilidade a mais, dano e alcance. E aqui você vai utilizar o cabo melhorado, que vai te dar acerto crítico e alcance, tá? O DPS da arma ficou um pouco melhor, porém, é importante lembrar que esse DPS, ele não considera a estabilidade da arma, tá? Como vocês podem ver com essa combinação de mods, a estabilidade não ficou muito boa, né? A Minions, ela precisa de mods melhores para ela realmente ficar mais interessante. Mas para quem está começando, pode estar usando essas e já vai ajudar um pouco aí na sua luta pela sobrevivência, tá? Chegando na M16, a M16 é um caso especial de arma, porque geralmente você vai precisar de muitas mods azuis e algumas roxas para deixar a sua arma bem hypada. Mas a M16, as melhores modificações para ela são em grande maioria mods brancas, ou seja, mods comuns que você consegue facilmente no jogo. E uma delas, né, você já vai conseguir aí no primeiro evento do comboio que aparece quando você está começando o jogo, você já consegue ela lá, que é essa daqui do cabo, que já vai aumentar acerto crítico, cadência e estabilidade. E como vocês podem ver, o DPS já subiu um pouquinho ali, o que é bem interessante. Aqui você vai estar usando a luneta X2, tá bom? Que vai te dar mais acerto crítico e dano crítico. E aqui você vai utilizar o freio de boca, estabilidade indo lá pro teto e acerto crítico também crescendo, tá bom? Se você está começando, você vai utilizar aqui o laser verde, que vai te dar um pouquinho de dano a mais, tá? O DPS subiu bastante, a arma ficou bem interessante. E se você for ver o vídeo de melhores modificações para veteranos, você vai ver que não vai mudar muita coisa dessa combinação de mods para dos veteranos também. Chegando na AK-47, infelizmente ela não tem essa mesma qualidade da M16, né? Você vai precisar de mods mais raras e mais caras para deixar ela hypada, mas se você está começando, pode pegar esse carregador duplo ganhando mais durabilidade. Aqui você vai pegar a luneta X2, sim, você vai perder ali um pouquinho de cadência, mas vai ganhar dano, tá? Então você vai causar um pouco mais de dano, né? O DPS ficou igual, porém por conta de você causar mais dano, você vai precisar até de menos tiros, né? Seguindo essa lógica, principalmente contra inimigos que possuem muita vida, essa diferença vai ser mais visível, tá bom? Aqui você usa o freio de boca duplo, você vai estar ganhando aí estabilidade, né? Errando menos tiros, e vai estar ganhando aí também acerto crítico, apesar de perder um pouquinho de durabilidade. Nessa parte você vai usar a coronha leve, né? Ganhando aí mais estabilidade e dano. E aqui você vai usar o laser vermelho mesmo, e vai te dar esse pouquinho de acerto crítico para te ajudar a critar. A AK-47 é uma arma que depende um pouco mais de mods mais raras, né? Para você estar se saindo melhor aí no jogo. Porém, com essas mods você já consegue se virar bem, né? E o DPS dela deu uma aumentada, assim, uma estabilidade, o que é muito bom. Agora vamos falar da braba, menina, insana, a poderosa, a hypadíssima de todas, a lendária, a Scar, né, meus queridos? Melhor arma do jogo, com toda certeza, tanto em design quanto em poder de destruição. Essa arma é maravilhosa, né? Infelizmente ela acaba sendo afetada por essa estabilidade. Se não fosse isso, cara, antes dessa estabilidade, essa arma era tão maravilhosa, mas tudo bem. Vamos lá, vamos melhorar ela com mods até simples, tá?
Para quem está começando, carregador aumentado, ganhando aí durabilidade e acerto crítico bem interessantes. Aqui você vai utilizar laser, que vai aumentar mais o seu acerto crítico. Aqui você vai pegar cano longo, ganhando mais estabilidade e dano. E aqui você vai utilizar o laser vermelho, ganhando mais acerto crítico e recuperando o dano crítico que você perdeu aí em outra modificação, tá? Como vocês podem ver, a arma ainda tem muito a melhorar, né? Ela acaba tendo também esse defeito, digamos assim, né? Não defeito, né? Porque essa arma é perfeita, ela não tem defeitos. Ela acaba tendo essa dificuldade de ser melhorada por conta de precisar de mods mais raras, tá? Mas com essas mods ela já fica um pouco melhor. E se você quiser estar utilizando ela, né? Se você tem aí os itens para modificar, você pode estar pegando essa combinação que vai te ajudar, beleza? E passando aqui no final do vídeo para dizer onde você pode estar conseguindo essas modificações. Caso esteja procurando mods de armas de mão, o lugar que você tem que ir é na Fazenda, é lá onde você vai conseguir essas mods com mais facilidade. Se você estiver procurando mods de armas de fogo, Delegacia é o ideal, beleza? Você pode estar conseguindo mods em outros mapas, né, como florestas, pedreiras dentro de baú. Você também pode estar trocando como especialista, né? Você vai lá, coloca algumas mods repetidas que você tem, vai encher uma barrinha. Quando ela ficar cheia, você vai poder pegar uma mod. Geralmente você vai flopar, mas de vez em quando você pode conseguir uma modzinha que você ainda não tinha. E quem sabe até uma mod boa. E obviamente você também pode comprar na loja do jogo, tá bom? E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se for o caso, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja um inscrito. Compartilha com todos os seus amigos para dar aquela força. E a gente se vê em breve. Fui!